Oriente Médio, principais conflitos, parte 1. Bom, Israel e Palestina. Início lá de tudo, Israel e Palestina. Qual que é o contexto de Israel? Israel enfrentou agressões de seus vizinhos desde a sua criação. Qual que era a agricultura no litoral? Tradicional e pouco rentável, não tinha muito lucro. Qual outro destaque para Israel? Dessalinização da água do mar, o auxílio financeiro que eles receberam da comunidade judaica internacional e um importantíssimo contexto para Israel, o Holocausto, onde nazistas massacraram judeus, provocando comoção internacional. E aí, em 1947, teve a partilha da ONU que dividiu os territórios para árabes e judeus, rejeitado pelos árabes. Então, a partilha da Palestina aqui, ó. Mapa da partilha dos territórios proposto pela ONU. Quais são os principais conflitos e acontecimentos? Primeiro, Guerra da Independência de Israel, entre 1948 e 1949. Por quê? Em 1948, houve a Declaração de Independência de Israel, e a Declaração de Independência de Israel resultou em ataques dos países árabes. Em 1949, finalizou o conflito com a assinatura de vários acordos de armistício. Quais foram as consequências da Guerra de Independência de Israel? Que teve aí, né, um ataque dos países árabes e finalizou com a assinatura de vários acordos de armistício. Quais foram as consequências? A Israel anexou territórios destinados ao Estado palestino. Egito encampou a faixa de Gaza. Transjordânia anexou Cisjordânia e parte de Jerusalém. Transjordânia anexou a Cisjordânia e parte ali de Jerusalém. Os palestinos ficaram o quê? Dispersos pelo território. Tá, próximo conflito. Então, Guerra de Independência foi. Próximo conflito, Guerra do Suez. O que acontece na Guerra do Suez? Israel vai lá, ataca Egito para quê? Para combater o pan-arabismo. Pan-arabismo seria a aproximação do Egito com a União Soviética. Pan-arabismo é a aproximação do Egito com a União Soviética. Então, Israel, né, Estado capitalista, pensou, Egito está se aproximando da União Soviética e vai dar ruim. Se eles estão se aproximando da União Soviética, isso é o pensamento de Israel, tá? Naquele momento. Eles estão se aproximando da União Soviética, vai virar o quê? Socialista. Eu, como sou capitalista, não posso deixar isso acontecer, porque todo mundo vai começar a virar socialista e aí vai virar uma baderna. Aí, o que acontece? O Israel decide atacar o Egito para combater esse pan-arabismo. O que acontece? Egito nacionaliza o Canal do Suez. Israel contou com o apoio das potências do Ocidente. Que potência do Ocidente? França e Reino Unido, que eram contrárias à posição do Egito. E aí, para fechar esse conflito, em 1957 houve a reabertura do Canal do Suez, daí o nome da Guerra do Suez. Certo, em 1964 houve a criação da OLP. O que é a OLP? Criação da Organização para a Libertação da Palestina. Criação da Organização para a Libertação da Palestina. Organização para Libertar a Palestina, OLP. Organização para Libertar a Palestina, OLP. Qual era o objetivo da OLP? Destituir Israel da região e criar um Estado árabe palestino. Esta OLP, Organização de Libertação da Palestina, foi controlada pelo Fatah. O que foi o Fatah? O Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Foi uma organização política e militar, fundada em 1959 por Yasser Arafat e Khalil al-Assad. Então, já falamos de Guerra da Independência de Israel, Guerra do Suez, movimento da OLP, né, o Fatah, controlado pelo Fatah, e agora a Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias, o que acontece? Lá em 1967, Israel vai falar o seguinte, vai falar, vou atacar os árabes,
um ataque de forças árabes unidas e ataca em 3 frentes. Ele vai atacar, o Israel vai atacar Síria, ali nas colinas de Golã, Egito, vai atacar que porção do Egito? A faixa de Gaza e a Península do Sinai, e vai atacar também a Jordânia, a Cisjordânia. Então, o que acontece? Na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou de seus vizinhos árabes as áreas quiárias, colinas de Golã, Cisjordânia, faixa de Gaza e a Península do Sinai. Repetindo, colinas de Golã, Cisjordânia, faixa de Gaza e Península do Sinai. E qual que era o interesse de Israel por essas regiões? O maior interesse de Israel consiste no quê? No domínio dos recursos hídricos e dos territórios. Essas áreas são consideradas estratégicas para Israel do ponto de vista político, militar e econômico. Por quê? Porque permitem o controle sobre cursos de água. E qual que é a situação atual política de cada uma dessas regiões? Bom, então eu citei o que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias. Colinas de Golã, que atualmente é ocupada por Israel. Próxima região, Cisjordânia, que continua ocupada por Israel. Terceira região, a Península do Sinai, que foi devolvida para o Egito, e a faixa de Gaza foi devolvida aos palestinos, atualmente isso. Próximo conflito, Guerra do Yom Kippur, em 1973. O que significa Yom Kippur? É um feriado judaico, é o dia do perdão. O que acontece nessa Guerra do Yom Kippur? Os árabes atacam contra Israel. E aí o que Israel faz? Israel debela, ele vai rebater o ataque, ele vai contra-atacar com o apoio de quem? De quem? Estados Unidos, o apoio do Ocidente. E aí os árabes viram aquela situação, nossa, Israel tá com o apoio do Ocidente, Israel tá com o apoio dos Estados Unidos? O quê? Ixi, isso não vai dar certo. Israel tá fazendo o quê? Contrariando os nossos interesses e comprometendo a soberania das regiões. Então, vamos analisar isso daí. Então, o que acontece? Os países do Golfo Pérsico, membros da OPEP, decidem boicotar as exportações de petróleo ao Ocidente e aumentam os preços do petróleo, dando início à primeira crise do petróleo. Por quê? Se Israel tá tendo apoio do Ocidente, então vamos enfraquecer. Os árabes pensaram, vamos enfraquecer o Ocidente, porque aí Israel cai junto também. Tá, agora, em 1979, veio o Acordo de Camp David. Este acordo, com a intermediação dos Estados Unidos, fez com que Israel aceitasse devolver a Península do Sinai para o Egito. Então, Israel devolve a Península do Sinai para o Egito. E o Egito vai fazer o quê? Reconhece Israel enquanto Estado. Então, o Egito vai ser o primeiro a reconhecer Israel como Estado. Em 1993, vem o quê? O Acordo de Oslo, um acordo de paz, o Acordo de Oslo, o Acordo de paz. Foi uma mediação do presidente estadunidense Bill Clinton, assinado em Oslo, na Noruega. Foi um acordo prévio firmado entre Yasser Arafat, que era um líder da OLP, lembra a Organização de Libertação da Palestina, e o primeiro-ministro de Israel. Teve aí uma criação de uma autoridade nacional palestina, criação da Autoridade Nacional Palestina, criação da ANP, Autoridade Nacional Palestina, com autonomia administrativa e policial em alguns pontos do território da Palestina. Aí o que acontece? Israel foi lá e retirou suas forças de Gaza e da Cisjordânia. Eles tinham os policiais ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e aí com esse acordo de Oslo, Israel foi lá e retirou essas forças israelenses. A OLP, Organização de Libertação da Palestina, reconheceria o direito de Israel à existência e renúncia formalmente ao terrorismo,
Mas duas organizações extremistas, quem? O Hamas e o Jihad Islâmica, se opõem aos termos do acordo, assim como os judeus ultranacionalistas. E aí o que acontece? Impasses que não permitiram a inclusão do acordo são que impasses que não permitiram a conclusão do acordo de Oslo. O que não fez que o acordo de Oslo fosse para frente? O status de Jerusalém, o controle dos mananciais hídricos, o combate ao terrorismo, a questão dos refugiados palestinos e a remoção dos judeus dos territórios ocupados. Beleza, aí o que acontece? No ano 2000, ocorre a ampliação do raio de ação. O que é isso? Todos os judeus se tornam alvos da ação de terroristas. Nos anos 2000, judeus se tornam alvos dos terroristas. Então, o que está acontecendo nesse cenário? Um confronto aberto entre Israel, a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, e grupos terroristas. É esse confronto aí. Israel vai fazer o quê? Retoma territórios que eles tinham dado para os palestinos. A ANP, a Autoridade Nacional Palestina, acusada de estar impotente diante desses grupos. Vem o quê? Uma oposição ao líder da OLP, ao líder da Organização de Libertação da Palestina, dentro da Autoridade Nacional Palestina. Cresceu essa oposição do diretor da OLP, cresceu dentro da ANP. O que acontece? Israel e Estados Unidos não consideraram o líder palestino uma autoridade à altura dos graves problemas. Aí o que acontece? Lá em 2004, teve a construção do muro da Cisjordânia. Israel vai construir um muro que vai isolar a Cisjordânia e os palestinos. Isola a Cisjordânia e os palestinos. O muro de separação entre os territórios palestinianos ocupados de Israel na Cisjordânia. Por que fizeram isso? Por que Israel construiu esse muro que isola a Cisjordânia e os palestinos? Para reduzir os ataques terroristas a Israel. O que acontece? A comunidade internacional não apoia Israel. E aí, mas os ataques vão reduzir significativamente. E acontece a morte do líder palestino, Yasser Arafat, que esse líder palestino era o quê? O líder da OLP, da Organização de Libertação Palestina. A viúva acusa envenenamento dele, mas não houve comprovação. Então a esposa do líder palestino vai falar que ele morreu envenenado, mas ninguém comprova isso, ninguém consegue comprovar isso. O que acontece? O primeiro-ministro de Israel, em 2005, devolveu a faixa de Gaza para os palestinos. Aí, em 2006, no ano seguinte, o governo da ANP, a Autoridade Nacional da Palestina, passou a ser exercida pelos grupos Hamas e Fatah. Lembrando que o Fatah controla o Hamas, controla a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, e é um movimento de libertação nacional da Palestina, uma organização política e militar. O que acontece? Em 2011, Estados Unidos foi lá e defendeu um Estado palestino. Aí, no ano seguinte, a ONU reconheceu a Palestina como Estado observador. Em 2018, ou seja, 6 anos depois do reconhecimento que a ONU faz reconhecendo a Palestina como um Estado observador, então 6 anos depois disso, Estados Unidos foi lá e transferiu a sua embaixada da cidade de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. O fato dos Estados Unidos transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém mostra que ele apoia que Jerusalém seja a capital de Israel. Mais recentemente, no ano passado, em 2023, Hamas lançou um ataque de mísseis contra Israel
dizimando civis, militares, fazendo centenas de reféns israelenses e estrangeiros. E aí Israel foi lá e declarou o estado de guerra e contra-atacou a faixa de Gaza. Israel, então, mandou vários soldados para sua fronteira com Gaza. E em novembro do ano passado, de 2023, Israel e Hamas mantiveram o cessar-fogo de alguns dias para a libertação de reféns, os chamados ceasefire. Como que é o Hamas, né? Vamos entender as regiões. O Hamas, faixa de Gaza, a Palestina e a Cisjordânia. O Hamas é um grupo palestino que governa a faixa de Gaza desde 2007. Hamas é um grupo palestino que governa a faixa de Gaza desde 2007. Ele prega a destruição de Israel e quer substituí-lo por um Estado Islâmico. O Irã apoia o Hamas e dá financiamento, armas e treinamentos para o Hamas. Agora, o que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza está localizada entre Israel, Egito e Mar Mediterrâneo. Foi capturada nos primórdios lá por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, lá em 1967. Aí o que acontece? Israel controla o espaço aéreo sobre a faixa de Gaza, restringe o movimento de pessoas e mercadorias através das suas passagens fronteiriças. Da mesma forma, o Egito controla quem entra e sai através da fronteira com Gaza. A área de Gaza, só para vocês terem uma noção, equivale a 1/4 da cidade de São Paulo. O que é a Palestina? Os palestinos usam o nome Palestina como um termo genérico para Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Palestina. Agora, o que é a Cisjordânia? É uma das áreas em disputa entre palestinos e israelenses. A região abriga também, além de abrigar Mar Morto e ser banhada pelo Rio Jordão, ela abriga também Jerusalém, reivindicada por palestinos e israelenses. 3. Enem 2023. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico Sir Arthur James Balfour ao banqueiro Lord Rothschild, presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta ficou conhecida como Declaração Balfour. O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo Qual que era o objetivo do governo inglês? Era mediar os conflitos territoriais. Atente para a notícia a seguir. Israel assinou ontem acordos diplomáticos para a normalização das relações com os Emirados Árabes e o Bahrein. Os pactos foram mediados pelo presidente Donald Trump, para quem eles facilitarão a aproximação de outros países árabes com os israelenses, rompendo o impasse na diplomacia do Oriente Médio. A Casa Branca também espera que a imagem de pacificador renda votos na eleição norte-americana de novembro. A ausência de relações diplomáticas entre Israel e diversos países do Oriente Médio se deve à forma como Israel se instalou nas terras determinadas a ele pela ONU, sendo que os demais países do Oriente Médio reiteraram apoio aos palestinos.